Oração de Jesus. Jesus fez algumas orações na Bíblia, mas nenhuma se assemelha em detalhes, em extensão, em conteúdo à oração do Evangelho de João, capítulo 17. Abra então a sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 17, a mais extensa oração de Jesus. Volto a repetir, Jesus fez algumas orações, mas nenhuma tão extensa, tão rica em detalhes, com tantos afetos e sentimentos, quanto a oração do capítulo 17 do Evangelho de João. São 26 versículos de uma única oração. Uma oração importante, pois é a oração que antecede o momento da cruz. Jesus havia acabado de compartilhar as últimas orientações, preparando os seus apóstolos para o que viria, sua prisão, morte e ressurreição. E Jesus então, neste ar de despedida, faz uma extensa oração pela igreja, por cada um de nós. A importância de João 17 é ouvirmos do próprio Cristo o que ele pensa sobre a igreja, o que ele pensa sobre cada um de nós, como a igreja se relaciona com ele e com o Pai. Por isso eu vou pedir que você mantenha a sua Bíblia aberta. 26 versículos, evidentemente, é muito extenso, portanto faremos 15 versículos hoje e faremos o restante na semana que vem, como parte 2 do sermão de hoje. Não vou me ater muito em cada versículo, pois senão eu não consigo manter esses 15 primeiros versículos, mas nós iremos ler e abordar e comentar os aspectos principais do que Jesus prediz nesse texto. João, capítulo 17, versículo 1, diz assim: Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Jesus ora para que a glória do Pai seja nele manifestada e que ele glorifique o Pai, porque o tempo havia chegado. O tempo havia chegado. E perguntamos: o tempo do quê? E é isto que nos é tão interessante. A glória de Deus se manifesta no sofrimento da cruz. Amém? Pensamos que glória de Deus é algo festivo. Pensamos que glória de Deus é algo alegre. A glória de Deus entre o Pai e o Filho, a glória que Jesus orava para que seja manifestada, para que ele glorificasse o Pai e o Pai o glorificasse, porque o tempo tinha chegado. O tempo que tinha chegado era o tempo dos açoites que se colocariam sobre a sua vida, da injusta prisão, da traição de Judas, da crucificação, da sua morte. Mas perceba, Jesus vê o sofrimento da cruz como uma expressão da glória de Deus. A glória que se revelaria, porque o tempo tinha chegado, o momento de ser traído, de ser preso, de ser martirizado. Porém, aos olhos de Cristo,
este sofrimento, não é um sofrimento, mas uma expressão da grandeza e da glória. E acho interessante porque eu vejo que Jesus concebe a vida de maneira diferente do que nós concebemos. Porque nós criamos a expectativa de uma vida com Cristo, de risos e de sorrisos. E Jesus discorda de mim. E Jesus me corrige neste texto dizendo: não. Se você, Adriano, pensa em me glorificar em risos e sorrisos, a minha glória não será manifestada em você. A minha glória, diz Jesus para mim neste texto, se manifesta na dor, no sofrimento, na traição, por amor à verdade do Evangelho. E com isto eu passo a perguntar: será que estamos prontos para viver a glória de Deus? É isso que a gente pede, mas talvez peça inconscientemente nos cultos, dizendo: glória a Deus, glória a Deus. Mas Deus me encontra para me dizer: você quer ser participante da minha glória? A minha glória passa pelas lágrimas. A minha glória passa pelas injustiças. A minha glória passa pela cruz. Se, portanto, tínhamos até aqui uma concepção de que a glória de Deus, ou ser desta glória participante, era um mundo de risos e sorrisos, esqueça isso. Você está vendo Jesus falando com o Pai, falando de ser glorificado e de glorificá-lo, mas orando pelo tempo que chegou e o tempo de ser morto por meio da cruz. Versículo 2: assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos que lhe deste. Jesus está orando e dizendo: o Senhor me deu poder sobre toda a carne. Na Bíblia contemporânea diz: o Senhor me deu poder sobre toda a terra. É por isso que Jesus vai discordar de Pôncio Pilatos, quando Pilatos diz a ele: se eu quiser, eu tenho poder de libertá-lo. E Jesus lhe responderá: nenhum poder teria se do céu não lhe fosse dado. O que Jesus está dizendo é que Deus lhe deu todo o poder. Poder sobre Pilatos, poder sobre Herodes, poder sobre Roma, poder sobre todas as coisas. E o que Cristo fez com o poder que Deus lhe deu, nos deixa a grande lição da glória da cruz. Amém? Nos deixa a grande lição da glória da cruz. Portanto, como diz a frase de caminhão, eu não sou dono do mundo, mas eu sou o quê? Então, aprenda com o seu pai. O seu pai pega todo o poder e voluntariamente escolhe manifestá-lo em misericórdia na cruz. E então eu lhe pergunto: o que você acha como você acha que será com você? Qual é a sua expectativa? Qual é a sua expectativa? Eu digo isso porque nós cobramos a Deus injustamente, querendo de Deus coisas que Deus não deu nem para o seu filho. Ao Filho de Deus foi a cruz, o açoite, a traição. E por que nos lamentamos pelas nossas lutas? Do que nos lamentamos contra Deus pelos nossos infortúnios?
Quer dizer, o Cristo pode ser glorificado e glorificar o Pai nos açoites, na coroa de espinhos, na crucificação, e nós não podemos glorificá-lo em nosso sofrimento? Estou dizendo isso porque Deus está dizendo a você, que orou esta semana se lamentando a Deus. É com você que Deus está falando. Que orou por estes dias, se lamentando e questionando a Deus o seu sofrimento. E Deus te trouxe aqui nesta manhã para te responder de maneira clara. O filho, então, pode orar e glorificar o Pai. Na cruz, na coroa de espinhos, no açoite, na traição, na morte. Mas nós não podemos glorificá-lo em nosso sofrimento, irmão. Quão grande impiedade impera sobre os nossos corações. Um egoísmo sem precedentes. Um egocentrismo incomparável. Pois lamentamos, murmuramos e questionamos a Deus, porque negamos glorificá-lo na necessidade e no sofrimento da vida. Aí Jesus diz: eu recebo todo o poder e escolho glorificar ao Pai no sofrimento da vida. Isto me corrige. Isto me exorta a repensar a relação da minha vida com as dores e com os sofrimentos. A ver quantas vezes fui injusto com Deus, insano, louco. Todas as vezes que o questionei ou contra Ele me lamentei pela dor e sofrimento. E a oração de Jesus me ensina, me corrige e me diz: se o meu filho me glorificou na cruz, como você, Adriano, se nega a me glorificar na tua dor e no teu sofrimento? Versículo 3: e a vida eterna é esta. Como que a vida eterna começa? Como que é o princípio? Como que isto ocorre? Jesus diz: a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus a quem enviaste. Vida eterna não é algo para ser vivido depois da morte. Vida eterna começa no que algumas pessoas, por falta de discipulado correto, ignoram. Começam na celebração da ceia, na comunhão do corpo. João capítulo 6, Jesus pregou e disse: aquele que comer deste pão jamais tornará a ter fome, porque passou da morte para a vida eterna. Vida eterna, portanto, não é um evento sobrenatural que se restringe após vida, no pós-morte. Vida eterna começa, dizia o próprio Cristo, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. E o Filho agora, nesta consciência de fé, João 6, compartilha esta vida no pão e no cálice. Aquele que não comer do meu pão e não beber do meu cálice, não tem parte
É aqui que começa a vida eterna. É uma vida com Deus que precisa se estabelecer hoje. Não é se preparar para quando morrer. Isso não existe, se preparar para quando morrer. Nós criamos isso no ambiente religioso. Mas biblicamente isso não existe, se preparar para morrer. Porque vida eterna não vem quando eu morro. Vida eterna, dizia Jesus, acontece sobre a minha própria vida. É agora, é hoje, que eu já passo a viver uma eternidade com Deus. E é por isso que Deus olhará a vida e a morte com tanta naturalidade. Porque a morte será uma mera transição de uma vida que já existe. Uma eternidade que já é vivida. A morte não é o fim de nada, e nem o recomeço de nada. A morte é a mera transição de uma vida eterna sobre filhos que já vivem com Deus a eternidade, hoje e agora. Amém? Versículo 4. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiastes para fazer. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Repita comigo: não há glória, sem renúncia. Amém? Não há glória sem renúncia. Glorifica-me hoje com a glória que eu renunciei para nascer no ventre de Maria. Glorifica-me por meio da cruz com a glória que eu renunciei para que eu pudesse encarnar na forma de um homem. Não há glória sem renúncia. Jamais caminharemos em glória se não nos habituarmos a viver renúncias em nossas vidas. Renúncias pelo amor ao reino de Deus, aos propósitos do Senhor, à vontade de Deus. Deus não espera que eu concorde com Ele. Deus não espera que eu aceite tudo o que Ele quer, mas Ele espera que eu renuncie todas as vezes em que eu discordar, para que a vontade dEle se cumpra na minha vida. Vou repetir de novo. Deus não espera que eu concorde com tudo o que Ele queira e do jeito que Ele queira. Mas Deus exige que eu renuncie cada vez que eu discordar, para que a glória dEle seja cumprida na minha vida. Então eu vou dizer de maneira bem clara para você, que pode não ficar claro. Deus está lhe dizendo: eu não quero que você concorde, mas saiba que você tem que renunciar todas as vezes que você discordar de mim. É por isso que Ele é Deus, irmão. É por isso que nós somos servos. É por isso que Ele é o Senhor e nós somos os discípulos. É por isso que Ele não é só Pai, como já pregamos. Ele é o Abba Pai, o Pai cuja paternidade e autoridade é inquestionável. Se não concordamos, que ouçamos a voz de Deus, renunciemos para que a glória do Senhor seja manifestada em nossas vidas. Versículo 6: manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo, eram teus, tu nos confiastes, e eles têm guardado a tua palavra. Esta expressão de Jesus estará presente em outros textos e em outras falas. Jesus sempre afirmará em diversos textos que virão a Ele
aqueles a quem o Pai lhe der. Isto é doutrinariamente muito importante, porque não há no processo de conversão, um fator de convencimento humano. Não existe. Vou repetir de novo. É importante Jesus reconhecer e em diversas falas dizer que serão deles, virão a ele, aqueles a quem o Pai lhe der. Esta afirmativa de Jesus exclui o pensamento de que no processo de conversão haja um convencimento humano. Não há convencimento humano. Não há convencimento humano, porque Jesus parte, como por exemplo descrito por Paulo em Efésios 2, de que não há como convencer quem está o quê? Morto. Amém? Não se convence quem está morto. Morto não sofre convencimento, está morto. Por isso Efésios 2 dirá: nós estávamos mortos em nossos pecados. Portanto, a ideia que temos, que podemos converter pessoas, convencê-las ao Evangelho, ela não é uma ideia verdadeira e bíblica. Porque o convencimento que eventualmente haja descrito é o convencimento operado pelo Espírito Santo. Pelo Espírito Santo. Pelo Espírito Santo. E me permita então, é evidente, gosto muito da harpa cristã, claro que sim. Mas algumas canções da harpa possuem algumas incorreções bíblicas. Foi composta por homens muito simples, e que nem sempre tinham uma correta leitura ou formação no estudo da Bíblia. E é normal, portanto, entre estes homens simples, servos de Deus, inspirados por Deus, mas que na sua simplicidade cometessem alguns pequenos erros nas canções da harpa cristã. Entre estes erros, do que nós falamos, é o hino que nos diz que como posso, tendo as mãos vazias, ao Senhor me apresentar. Quantas almas poderia? Não, eu não posso nenhuma alma. Eu creio no que Jesus falou: ninguém virá a mim se o Pai não me der. Amém? Ninguém ouvirá a minha pregação. Ninguém será convencido por aquilo que eu prego aos domingos, se o Pai não lhe der conhecer as palavras do Cristo e do Evangelho. E é muito importante vermos a humildade de Jesus, que sendo Deus e Filho de Deus, o Verbo encarnado de Deus, se submete à autoridade do Pai, dizendo: Pai, eu recebi, eu guardei e ensinei aqueles a quem o Senhor me deu. E se Jesus, sendo Cristo, o Deus encarnado, se submete à autoridade do Pai, que estabelece a revelação a quem quer, quanto mais eu, você ou qualquer pregador sobre este mundo, precisamos reconhecer: só Deus pode salvar e converter o coração ao Evangelho de Cristo. Pregamos a todos, mas a conversão é um ato exclusivo do Espírito Santo. É Jesus falando para Nicodemos: nem que você queira, você consegue nascer de novo. Você precisa nascer de novo
Mas nem que você queira, Nicodemos, você nasce de novo. Porque para nascer de novo, tem que nascer da água e do Espírito Santo. É o Espírito Santo que traz um novo nascimento. Versículo 8, versículo 7. Agora, eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provém de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles a receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e que creram que tu me enviaste. Em um culto, como lemos no domingo passado, Colossenses 3,16, há diversos elementos, há orações, há salmos, hinos, cânticos espirituais. Mas Deus estabelece uma comunicação direta com os homens por meio da sua palavra. Amém? Por meio da sua palavra. Por isso Jesus não fez outra coisa em seu ministério do que pregar aos homens. Deus escolheu assim, que por meio da palavra do Evangelho, ele se comunicasse diretamente com os homens. Por isso que uma igreja, e dizia já Colossenses 3,16, precisa estar plenamente centrada na palavra. Você entende agora o porquê? Por que Colossenses 3,16 disse que a palavra tem que ser o centro do vosso culto? Porque Deus escolheu se comunicar com os homens diretamente por meio da palavra. Jesus diz que eles são teus porque eles guardaram a tua palavra. Voltando um pouquinho, versículo 6 que já lemos: eram teus, tu me confiaste e eles têm guardado a tua palavra. Agora de novo Jesus vem no versículo 8 dizendo: e eles a receberam e verdadeiramente conheceram que saí de ti, creram que tu enviaste, porque eu tenho transmitido as tuas palavras. Portanto, a primazia do evangelho, da pregação, ademoestação, ensinamento e exposição, não é uma questão de opinião, não é um jeito de fazer culto, não é uma forma de alguém fazer culto, é um dever e uma obrigatoriedade bíblica. Deus quis assim. Poderia ter feito de outra forma? Poderia, mas ele quis assim. Que a palavra fosse o instrumento direto de comunicação. E Jesus afirma, Jesus ora, Jesus reconhece que aqueles que de Deus eram e que lhe foram dados são aqueles que creram e guardaram a palavra que tenho transmitido a eles. Versículo 9. Agora preste bem atenção, que tem que ser muito crente para acreditar no 9. Amém? Eu vou pedir para você ler, a gente vai gastar um pouquinho mais de tempo aqui, que tem que ser crente agora. Para que eu falo assim, irmão, tem que ser crente, porque há pessoas que possuem um péssimo hábito. É até, de certa forma, ilógico, irracional. Porque é muito simples. Se Deus existe e se Deus se revelou através da Bíblia, não é uma questão de você aceitar ou não, é uma questão do que está na Bíblia, em que você pode discordar e que Deus vai esperar que você então faça o quê? Renuncie à sua forma de ser e de pensar, para que se estabeleça a vontade dele como Deus. E algumas pessoas ouvem, mas dizem: ah, mas eu não concordo.
E aí eu não respondo, mas eu penso. E daí? Não concorda? Daí? E daí? Não muda nada. Amém? Não muda nada. Mas a verdade do Evangelho não é condicionada à sua aprovação. Deus é tanto assim que ele perguntou se você queria que ele morresse, que Jesus morresse por você. Ele perguntou isso. Ele fez uma votação. Estou pensando em salvar o mundo através do Filho crucificado. O que vocês acham? Quem concorda com esse plano de salvação, levanta a mão comigo. Quando só existia Adão e Eva, lá no paraíso, ele decidiu assim. Ele decidiu sozinho. É por isso que ele é Deus. Ele decidiu sozinho que da semente da mulher nasceria alguém que pisaria a cabeça da serpente. A serpente lhe feriria o calcanhar, mas ele pisaria na cabeça. Ele decidiu sozinho. Não perguntou para Adão, para Eva, nem para a serpente. Não se preocupou com a descendência de Adão e Eva, se concordariam ou não. Ele decidiu que assim seria feito. E também isso se aplica a diversos outros textos da Bíblia. A nossa única preocupação tem que ser o que Deus quer, o que Deus disse, o que Deus revelou. E tudo que eu discordo, eu renuncio, para que a glória de Deus seja manifestada em minha vida. Versículo 9 então. É por eles que eu oro. Não rogo pelo... É aqui que é chocante. Porque você pensa sempre que Jesus ora pelo mundo todo. É isto que a religiosidade, e faço uma distinção da religiosidade com a Bíblia. Há muitos religiosos e poucos cristãos bíblicos. Religioso é aquele que convive no ambiente de fé, mas a sua fé não é orientada e nem inspirada pela Bíblia Sagrada, mas pela vivência da igreja. O que está escrito na sua Bíblia, irmão? Lê de novo. Jesus está orando por todos. E por eles que eu rogo, não rogo pelo, mas oro por quem? Mas por aquele que me, porque são teus. Eu não estou orando pelo mundo. Eu estou orando só por aqueles que o Senhor me deu. E todos aqueles que o Senhor me deu são aqueles que estão no versículo 8 e no versículo 5. Aqueles que creram na tua palavra. O texto, a composição é muito simples. Ele vem orando por aqueles que eram do Pai, vem orando dizendo que eles são do Pai porque creram na palavra e guardaram a palavra, e ele faz uma observação: agora a minha oração, Pai, não é pelo mundo, eu estou orando por estes que o Senhor me deu, por estes que creram na minha palavra. E Jesus repete de novo o que ele já havia dito no versículo 8 e no versículo 6. Mas por aqueles que me deste. Isso é muito importante, porque esse me deste está no versículo 6 e no versículo 8, bem amarrado, bem conjugado, para que não tenhamos dúvida de quem Jesus está falando. Na versão da Bíblia contemporânea, diz assim, deixa eu ver aqui: não oro pelo mundo que rejeitou a Deus, mas por aqueles que me destes, pois eles são teus por direito. Na Bíblia contemporânea, ela diz: não oro pelo mundo que rejeitou a Deus. É a pedra que rejeitou Jesus? É a árvore? É o passarinho? Quem rejeitou Jesus? Os homens.
É dos homens que Jesus está dizendo. Não estou orando por aqueles que te rejeitaram. E não estou orando por aqueles que não são teus. Mas estou orando por aqueles que guardaram e receberam a tua palavra. Eu estou fazendo tanta observação neste texto para que você entenda assim. Deus te vê com olhos diferentes. Você que guarda a palavra de Deus, você que ama Deus, Deus não nivela os homens em uma igualdade linear, porque essa igualdade sequer existe. 4 séculos antes, 400 anos antes de Jesus nascer, Aristóteles já ensinava ao mundo grego que igualdade é tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, na medida das suas desigualdades. O Brasil adotou esta frase de Aristóteles como princípio jurídico de igualdade. Quando você estuda igualdade em termos jurídicos, igualdade assegurada na Constituição, a frase que define igualdade é esta frase de Aristóteles. Logo, pensar que tratar com igualdade é linearmente, como numa linha, colocar todos os homens, isso nunca existiu, irmão. Mas nem 400 anos antes de Jesus nascer. Pensar que tratar com igualdade é colocar todos na mesma linha, isso é coisa da vida, a vida que te ensinou errado. Isso não existe na filosofia, isso não existe na história, isso não existe no direito, isso não existe na teologia, isso não existe. Então, se nós aprendemos assim, temos que corrigir, e não é nem uma questão de fé. Isso não existe na sociologia, isso não existe no mundo do conhecimento. Ninguém acha que igualdade é tratar todos da mesma maneira. Ninguém acha isso. É que às vezes nos falta informação, orientação, e criamos verdades que não são verdades. Então Deus não trata as pessoas iguais. E não é por causa de Aristóteles. Porque isso não é correto e não é justo. As pessoas não são iguais. E Jesus está tratando sim com igualdade. Mas uma igualdade com justiça. Não posso tratar aquele que me ama, crê e guarda a minha palavra do mesmo jeito que aquele que nega e rejeita o Evangelho. Isto não é justo. Não é justo. Saiba, portanto, que Deus nos vê com olhos diferentes. Amém? Nenhum dos nossos esforços são perdidos ou ignorados. Quando Deus nos olha, não nos vê como mais um, mas vê como aqueles a quem Jesus ora, intercede e pede ao Pai graça, misericórdia e proteção. Um Jesus que deixou na Bíblia para que nós aprendêssemos que Ele não ora por todos, por aqueles que rejeitam, por aqueles que escarnecem, por aqueles que blasfemam, porque isso não seria justo. Mas Ele reconhece como Deus o teu amor, a tua gratidão, a tua fidelidade, o teu compromisso de estar aqui num domingo de manhã para glorificar o nome de Jesus. Porque senão tem que mudar a Bíblia, irmão. Ah, eu não concordo. Joia. Eu não concordo, tá bom. O
que muda? Absolutamente nada. O que nos importa é o que Jesus está dizendo. Eu não oro pelo mundo. Eu não peço. Eu não estou intercedendo pelo mundo. Não estou. Agora, irmão, não vai no almoço repassar essa informação para quem não tem discernimento bíblico. Tenha misericórdia dele, dela, porque a fé dele e dela não vem da Bíblia, vem do convívio religioso. E pessoas que têm uma fé segundo o convívio religioso têm que parar, sentar e têm que fazer como estamos fazendo, ir lendo aos poucos e explicando para que ele possa ver o que está escrito. Entende? Ver o que está escrito. Porque na cabeça dele de fé religiosa, Jesus está orando por todos os homens, por todos. E aí ele vai ficar chocado quando ele vê Jesus dizendo: eu não estou orando pelo mundo. Quando ele lê uma versão contemporânea dizendo: não estou orando por aqueles que te rejeitaram. E estou dizendo, irmão, para que você não tenha dúvidas o quanto Deus te ama e nutre profundo respeito por tudo que você faz com seriedade para a glória de Deus. Que você não se engane dizendo: poxa, mas eu procuro servir a Deus, procuro estar na igreja, procuro estar comprometido. De que vale? Deus está dizendo: é por pessoas como você que eu oro. É por pessoas como você que eu intercedo ao Pai. É por pessoas como você que eu reconheço que são do Pai e que estão no Pai, porque guardam e creem na minha palavra. Guardam e creem na minha palavra. Somos, portanto, todos iguais. Somos dentro de uma igualdade de justiça. Igualmente os iguais, desigualmente os desiguais, na medida das suas desigualdades. Não se trata vivo do mesmo jeito que se trata morto. Amém? O morto não pode receber tratamento de vivo, e nem o vivo receber tratamento de... Eles são o quê? Diferentes. E esta diferença é a medida das suas próprias desigualdades. E por isso Jesus registra na Bíblia para o nosso ensinamento: ora, intercede sim por aqueles que guardam e creram na palavra do Senhor. Versículo 10: ora, todas as minhas coisas são tuas e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Na Bíblia contemporânea diz assim: pois eles são teus por direito. Tudo que é teu, tudo que é meu é teu, tudo que é teu é meu, e minha vida é visível neles. Deus é glorificado na tua fidelidade. Deus é glorificado no teu compromisso. Então, se você tinha dúvidas de que vale, Deus está dizendo: a tua fidelidade, o teu compromisso vale muito, porque eu sou glorificado em você. Eu sou glorificado por aquilo que fazemos e somos como igreja. Agora eu me pergunto algo muito simples: alguém que não viva para o reino de Deus
glorifica a Deus, irmão? Não. Glorificamos a Deus à medida em que vivemos para o reino de Deus. Glorificamos a Deus à medida que vivemos para o reino de Deus. Irmão, todos nós sabemos, se não conseguimos sequer servir a Deus numa comunidade, que serviço é este, sozinho, que se faz? Isso não existe. Porque para que haja evangelho tem que ter o outro. É por isso que onde estiver dois ou, tem que ter o outro. Se não tem o outro na relação de fé, não é evangelho e não glorifica a Deus. Ser uma comunidade não é escolha. Ser uma fraternal comunidade, ser parte de uma comunidade de Cristo, não é uma escolha. Jesus subiu para o céu, mas eles continuaram vivendo o quê? Juntos em Jerusalém. É isso que está escrito em Atos 4. Não é assim. Jesus morreu, já morreu mesmo. Quem é sapateiro vai para a sapataria, quem é pedreiro vai lá para fazer a sua construção, quem é marceneiro volta para a marcenaria e pronto. Por que você acha, irmãos, que eles ficaram todos juntos? Fazendo o que no cenáculo? Será que ninguém tinha nada para fazer? Será que eles não tinham vida como a gente tem vida? Será que eles não tinham família como a gente tem família? O que eles ficam fazendo? Por tantos dias, quase 10 dias, lá no cenáculo, mais de 100 pessoas, todos juntos, fazendo o que, irmão? E aí eu fico pensando, as nossas justificativas para não servirmos o reino de Deus. Amém? Você tem vida, eles também tinham. Você tem família, eles também tinham. Vocês têm que manter a sua família, eles também tinham. Não tem diferença nenhuma. Eles eram humanos como somos humanos. A única diferença que eu vejo, todas as vezes que os cuidados da vida que Jesus chamou de espinhos, parábola do semeador, a semente caiu entre os espinhos, e os cuidados da vida e o amor às riquezas cresceram e sufocaram aquela semente. Todas as vezes que a minha vida pessoal e os meus compromissos me impedem de servir ao reino de Deus, vejo ali uma vida que não glorifica a Deus. Uma vida que glorifica a Deus é uma vida que vive em primeiro lugar, Mateus 6:31, o reino de Deus. Amém? E Jesus está orando e dizendo, e neles, na igreja, na fraternidade, na comunidade dos santos, eu sou glorificado. Versículo 11, já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Você sabia que Jesus se preocupa com o teu cuidado? Ele estava indo, mas estava dizendo, Pai, eu vou, mas guarda-nos, Pai. Proteja-nos. Eu vou para ti, mas os guarda e faça deles um em nós.
que vivamos em unidade. É por isso, irmão, hoje eu coloquei nas redes sociais o que faria Jesus num belo domingo de sol. Isso é unidade, a gente faz coisas juntos. Isso é unidade. Unidade não é cada um para um canto, cada um tocando a sua vida. Unidade é fazer coisas o quê? Juntos. O que Jesus faria? Será que ele curtiria o domingo como você pensa em curtir o domingo? O que Jesus faria? Você consegue ver Jesus curtindo como você faz? Consegue ver Jesus? Talvez você não se importe em ter unidade com Ele, mas Ele ora ao Pai para que o Pai te guarde e que o Pai traga unidade sobre a tua vida. Unidade sobre a tua vida. Você não precisa concordar com tudo quanto Deus quer. Renuncie todas as vezes que você discordar de Deus, para que a glória de Deus alcance a tua vida. A pergunta então que fazemos em nosso cristianismo infantil é pecado? A pergunta que fazemos num cristianismo maduro é: isso glorifica a Deus? Entende a diferença de maturidade de fé? Enquanto um está preocupado em só não fazer se não for pecado, outro já superou o pecado. Ele pensa agora numa vida que exalte, glorifique e bendiga a Deus. Pouco importa se não é pecado, pouco importa se não está proibido. O que eu desejo é que a glória de Deus seja manifestada na minha vida. E por isso pensar: o que faria Jesus no meu lugar? Qual seria a curtição de Jesus no meu lugar? A alegria de Jesus no meu lugar? Qual seria? Como seria? E aí então eu busco uma vida que o glorifique, que o exalte, porque ele ora por esta unidade. Versículo 12: quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Novamente aqui, o que Jesus já falou no versículo 6, 8 e 9, para que a gente entenda que é o pensamento de Jesus. Ele está reproduzido 1, 2, 3 vezes, sempre o mesmo pensamento. De todos aqueles que tu me destes, quantos se perderam? Nenhum. Então eu lhe pergunto: quando Jesus morreu na cruz, todos foram salvos? Pilatos foi salvo? Herodes foi salvo? Todos foram salvos. Mas ele disse: de todos os que me destes, nenhum se. Mas como não se perdeu? Se não é só Judas que não está salvo. Não é só Judas. Os fariseus que estavam blasfemando e dizendo: se tu és o Cristo, desce dessa cruz, foram salvos. O ladrão, não o que se arrependeu, mas o outro que blasfemava contra Jesus e dizia: se tu és o Filho de Deus, desce dessa cruz, salva-te a ti e a nós, foi salvo. Então perceba que há entre os homens que lhes são dados pelo Pai, e esses que o Pai deu, nenhum se perde. Amém? Nenhum se perde. Porque se não for assim, eu me pergunto: onde está a salvação de Pilatos, e de Herodes, e do ladrão impiedoso, e dos fariseus que blasfemavam contra eles, e que não mostraram nenhum arrependimento, pois prosseguiram perseguindo a igreja, prendendo apóstolos, açoitando os apóstolos, prosseguiram matando Estevão apedrejado? Estão salvos, irmãos.
Quando Deus olha, Deus te vê de maneira especial, todos que amam e guardam a sua palavra, e Deus vai te guardar neste caminho de fé. A graça do Senhor será derramada sobre a tua vida. Perceba, Jesus não pediu só para o Pai guardar, mas ele disse, ele insiste nisso. Ele pediu no versículo anterior para o Pai guardar, mas ele volta a insistir de novo no versículo 12, dizendo, eu os guardava, Pai, enquanto eu estava com eles. Eu os protegi, eu os guardei. Nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição. Eu vou para ti, mas continua guardando eles. Continua protegendo como eu os protegia. Isto é amor de Deus sobre a tua vida. Isto é graça de Deus sobre a tua vida. Isto é misericórdia de Deus. Um Deus que está no céu, mas que não se vangloria por estar no céu, mas continua olhando com misericórdia todo aquele que crê, todo aquele que guarda a sua palavra, é acolhido pela misericórdia do Pai. É como se nós pudéssemos hoje pensar em Jesus assentado à destra de Deus, orando por mim e por você, orando por esta igreja, pedindo para que o Pai guarde, para que o Pai proteja, para que o Pai os livre do mal. Versículo 13. Mas agora que vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmo. Na versão contemporânea da Bíblia, a mensagem diz, para que meu povo possa experimentar minha alegria completa neles. Decidamos que felicidade queremos para a vida, irmão. Que alegria queremos para a vida. A nossa ou a de Deus? Eu falo a nossa ou e não e, porque Deus tem valores diferentes de felicidade. Vou repetir de novo. Que felicidade você quer? Que alegria você quer? A sua ou de Deus? Não dá para ser a sua e de Deus. Não, e não dá. E não dá porque Ele não tem alegria nas coisas que você tem alegria. A alegria dele muitas vezes está nas coisas que nós não temos alegria. Diga-se por sinal. Já a começar lá no versículo 1 desse capítulo, quando ele ora para que o Pai seja glorificado através da cruz. Ali já marca um grande abismo de visão, de concepção de vida. Quando eu leio Mateus 5, vejo ele dizendo bem-aventurado, feliz e abençoado, é o que chora, não é o que ri. Feliz e abençoado é o que tem fome e sede, não é o que tem fartura. Bem-aventurado é o que é perseguido. Bem-aventurado é o pobre de espírito, e não o rico e abastado. Ali eu começo a perceber o grande abismo de valores e de vida que me separam de Deus. Concepções completamente diferentes, visões completamente diferentes, valores completamente diferentes. E é por isso que Deus me pergunta: que alegria que você quer? Ou a tua ou a minha? Ou é a tua felicidade ou é a minha? Se quiser viver a sua vida vai ser essa vidinha que foi até agora. Trancos e barrancos, rindo e chorando, esperançoso na segunda, desesperado na sexta. É isso aí. Quantos anos você tem? Você chora há quanto tempo aí? É essa vidinha aí. Já passou 20, 30. Você vai continuar sonhando que amanhã será melhor? Já passou 30 anos.
Pessoas como eu, já passaram 45 anos, vou me iludir, achar, não, agora vai melhorar. Passou 45. De cada um desses 45 tinha 365 dias. Sabe lá Deus a conta que se faz para isso? Quantos dias? O que a inteligência e o bom senso aos 45 anos me convida é melhor escolher a alegria de Deus. É melhor a felicidade de Deus. Porque a felicidade de Deus me faz sorrir no meio das lágrimas, me faz cantar em meio à perseguição, me faz viver a abundância na escassez de fome, de sede. A vida me diz que é melhor a alegria de Deus, uma alegria que é como uma fonte de água que jorra por toda a eternidade, profunda, intensa, sobrenatural. Aquele que comer do pão que eu lhe der jamais tornará a ter fome. Aquele que beber da água que eu lhe der jamais voltará a ter sede. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Você pode glorificar e exaltar a Deus, mas Deus te convida a uma escolha nesta manhã: ou é a dele ou é a tua. Tiago 4: infiéis, não sabeis que a amizade com o mundo se constitui em inimizade com Deus? Tiago 4: não dá para ficar em cima do muro, não dá para misturar água e óleo. Não mistura, irmão. Pode bater o quanto quiser, não mistura. São essências diferentes, substâncias distintas. Não dá para bater escuridão com luz e luz com escuridão e fazer uma escuridão clara e uma luz escura. Não dá. Ou um ou outro. E o que vejo na minha caminhada pastoral é Deus deixando gente viver a infelicidade até que aprendam a verdadeira alegria e felicidade de Deus. O que vejo na minha caminhada cristã é Deus deixando gente no deserto para que possa aprender que há somente uma alegria e uma felicidade a qual Ele quer compartilhar, a qual Ele ora e diz para que eles sejam felizes e completos em mim, para que a minha alegria inunde o coração deles, a alma dela, de risos e sorrisos provenientes do Espírito Santo. Versículo 14: eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo o quê? É isso que estamos falando. Não dá para fazer as duas coisas, irmão. O mundo odeia o Evangelho, odeia a justiça de Deus, odeia a luz do Espírito Santo, odeia. Se gostassem de Jesus, não o teriam matado numa cruz. Não dá para ficar no meio do termo. Se estivermos com Deus, seremos odiados pelo mundo. Perderemos amigos. Perderemos o afeto de familiares. Porque o mundo odeia o Evangelho, odeia todo aquele que guarda e crê na palavra. É Jesus dizendo isto. Eu lhes
lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou por isso. Porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Para de querer viver no mundo que não pertence a você, que só tem ódio, perversidade e maldade. Se formos uma igreja bíblica, jamais seremos aplaudidos pela sociedade, jamais seremos aplaudidos por políticos, jamais seremos aplaudidos por artistas, jamais, porque eles odeiam o Evangelho. E é assim, irmão. É assim, é isso mesmo. Fiz uma publicação de uma frase do Lutero, correu bastante na internet. Pregue o Evangelho até que os homens sintam o quê? Ódio de você. Ou eles vão se converter, ou eles vão te odiar. E aí você sabe que você tem uma mensagem bíblica. Ou eles se convertem, ou eles irão te odiar. Aí você sabe que aquilo que você está pregando é evangelho, é luz, é salvação, é verdade. Porque o mundo, dizia Jesus, odeia a palavra. E último versículo: não peço que os tire do mundo, e sim que os livre do mal. Amém. Em meio ao ódio do mundo, Deus nos guardará por sua misericórdia. Deus nos livrará do mal e nos conduzirá caminhando sobre a tempestade do mar. Odiado pelo mundo, mas amado pelo Senhor. Odiado por aqueles que vivem na escuridão, mas acolhido em unidade por aquele que ama e que nos deu a sua palavra e que nos fez dele por sua misericórdia e que nos fez dele pela sua verdade. Portanto, amado e querido irmão, aprenda a conviver com a maldade, com a perversidade, com o ódio. O que temos é misericórdia, porque o ódio deles revela a sua própria escuridão. O ódio deles revela a sua própria perversão. E o que faremos? É assim, irmão. É assim. Se for, irmão, para eu como pastor ficar abatido por aquilo que pessoas que odeiam o evangelho dizem ou falam, falta-me maturidade de fé. Ou eu não aprendi que o mundo odeia a palavra de Cristo? Ou eu já não aprendi que pregar o Evangelho é despertar o ódio daqueles que estão em trevas? O que eu espero receber do mundo? Aplausos? O mundo aplaude os seus amigos. Espero receber o que do mundo? Louvor? Eles louvam os seus amigos. São inimigos de Deus. Odeiam o Evangelho. E isso em nada muda, porque somos amados, amados, amados e acolhidos por Deus. Amém? Amados e acolhidos pelo Senhor. Toda vez que o mundo te odiar, tenha paz, porque o mundo odeia aqueles que vivem na luz. O dia que o mundo te aplaudir,
cuidado, talvez a tua luz não brilhe mais. Talvez não haja mais evangelho na tua palavra. E por isso o mundo te ama, o mundo te aplaude, o mundo concorda com tudo que você diz. A luz já não ilumina mais a escuridão. O sal já não salga mais a terra. Por isso não tem gosto, não tem sabor. Mas se viver o Evangelho nos impõe a injusta perseguição, a calúnia, a difamação, ouça o que Jesus disse lá em Mateus 5: bem-aventurados sois vós, quando vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós, exultai e alegrai, porque grande é o vosso galardão. E assim fizeram eles aos profetas que vieram antes de vocês. Você pode glorificar a Deus nesta manhã. Você pode adorar a Deus nesta manhã. Você pode orar para que a alegria de Cristo esteja em você, para que o amor do Senhor e que a tua vida seja uma vida que glorifique a Deus, que esta igreja seja uma igreja que glorifique ao Senhor, ainda que desperte a maldade, a murmuração, a mentira de outros, não importa, nos regozijaremos e nos alegraremos na honestidade, na sinceridade e na verdade do Evangelho, para a glória de Deus. Ser evangélico na essência do Evangelho não é ser politicamente correto, cuja política de um mundo é perversa, corrupta e ímpia. Somos para o mundo politicamente incorretos. Porque não compartilhamos da corrupção, da maldade, da perversidade, do egoísmo, do egocentrismo. Olha que coisa bonita. Um pastor essa semana foi preso por causa do desvio de dinheiro junto ao governo do Rio de Janeiro. Bonito isso. Bonito isso. Um partido que, quando criado, era para ser evangélico e que o presidente já está preso. Não compartilhamos desta fé e não falamos do mesmo evangelho. Não é preso por perseguição, por pregar o evangelho. É preso por valer-se de uma pandemia e desviar recursos da saúde, custando atendimento e remédio e tratamento para milhares de pessoas no Rio de Janeiro. E um partido, então, que se dizia evangélico, cujo presidente é um pastor, está preso. Que nos odeiem, que nos persigam, que nos critiquem. Nada isto muda, porque é isto que o Evangelho faz com todo aquele que ama, guarda e crê no Evangelho de Cristo. Que sejamos diferentes, que tenhamos posturas diferentes, que lá na nossa igreja seja diferente, mas que esta diferença seja por pregar, assegurar e não abrir mão da verdade do Evangelho para a glória de Deus. Com uma certeza e uma segurança, fazendo a oração de Jesus: todos aqueles a quem o Pai quiser dar serão trazidos e permanecerão para a glória
do nome do Senhor. Amém? Todos aqueles a quem o Pai quiser dar, do jeito que Jesus orar, serão dados pelo Pai, porque não depende de A, nem de B, nem de C. É o Pai que dá, é o Pai que traz, é o Pai que ilumina, é o Pai que converte. E se você está aqui crendo e guardando a palavra, glorifique a Deus, porque Deus quis te dar a esta casa de oração para a glória do nome do Senhor. Deus quis te dar, Deus quis te alcançar, Deus quis te tirar de uma geração perversa, maldosa, desobediente, sob a ira de Deus, para brilhar em você a luz de Cristo e a verdade do Evangelho. E é por isso que todos os dias glorificamos a Deus e amamos o reino do Senhor, porque mesmo estando mortos em nossos pecados, incapazes de qualquer ação, Ele nos alcançou, Ele nos fez propriedade sua, Ele nos deu ao Cristo para que crêssemos, para que guardássemos a tua palavra, e por isso caminharemos de cabeça erguida, felizes por termos sido presenteados pela graça de Deus e salvos pelo sangue de Jesus. Vamos nos colocar em pé e vamos orar ao Senhor. Vamos orar a Deus neste momento e glorificá-lo, querido. Este é o maior feito da criação. Esta é a maior realidade da criação. Este é o maior feito da história. Aqueles a quem Deus ilumina, salva, converte, e que o Cristo ora, e que o Cristo intercede, e que o Cristo ora por unidade, ora para que o Senhor te guarde. O Cristo ora por você, para que a alegria dele te alcance nesta manhã, para que você ouça a voz do Espírito Santo nesta manhã, para que você creia e guarde o Evangelho. Feche comigo os teus